Fala, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Namura, mais um episódio do Cérebro do Namura, podcast do empreendedor. Então, se você quer adquirir informação, quer tentar entender como solucionar alguns problemas, não só da sua vida, mas da sua parte empreendedora, do seu eu empreendedor, você está no local mais do que certo. Namura, mais uma vez queria te agradecer por esse convite. É uma honra estar nessa finalização, terminar, né, com chave de ouro, mais uma temporada, segunda temporada aqui. Eu fui o felizardo a conseguir estar aqui mais um dia. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. A gente teve um papo semana passada muito gostoso sobre um assunto legal, né? Muito. Como fazer o seu cérebro trabalhar por você enquanto você dorme. Eu acho que quem não assistiu, assiste porque tá legal. Tem uma série de dicas lá para tirar toda a potência do seu cérebro e é o teu cérebro que vai fazer com que você deslanche na vida. Ele ajuda muito a gente. Então, quem não viu o podcast da semana passada, assiste. E hoje nós temos um assunto também... Bomba que o nosso cérebro vai praticamente fritar, e claro que você vai adquirir muito conhecimento no podcast de hoje, que é basicamente como implantar uma cultura empresarial vencedora. Eu acho que toda pessoa quer ter uma cultura empresarial vencedora, né? Só que é difícil de ter a compreensão, e é o que a gente vai trazer isso hoje para o público aqui do podcast. Mas antes, Namura, eu queria falar sobre um aplicativo que você criou, né? Fora o aplicativo, né? Mais de 30 anos no setor de do empreendedorismo. Você que está na frente do grupo, CEO do grupo Vitae Brasil, mais de 15 empresas abertas, mais de 300 negócios que tem a mão desse crânio aqui, fora se formar no ITA, que eu acho que é dificílimo. Eu quero falar sobre o aplicativo Albert, que vai te ajudar, talvez, a alavancar as suas vendas. É um negócio muito legal e de você ter algumas qualidades, algumas coisas que vão te dar um pouco mais de tempo para ganhar dinheiro, né? Desconto inteligente, né? Quem não quer ter desconto, quem não quer trabalhar com algo que dê desconto? Eu vou explicar mais ou menos como funciona. O aplicativo Albert é um aplicativo de cashback, né? Member Get Member. O que é isso, Guilherme? Me explica basicamente o que é isso. É um aplicativo que você convida outros usuários e, convidando outros usuários, ele vai te gratificando de uma forma muito bacana, muito legal, que vai dar uma vontade de ficar no aplicativo, hein, Namura? Que coisa que você fez, hein? Bom, pessoal, você que quer acessar o aplicativo, você que só basta aplicar a sua câmera aqui, ó, abre a sua câmera no QR Code que vai aparecer aqui na sua tela, você baixa ele e vai te pedir um código. O código é podcast. Simples, você baixa ele e já começa, se cadastra, que você vai gostar muito. E eu vou te falar um negócio, o cadastro é gratuito, viu? Namura, vou te perguntar uma coisa logo de cara, porque esse tema aqui eu acho que vai render muito. Eu já quero saber até algumas histórias de vida sua que eu falei que ia puxar no podcast passado. Eu vou tentar puxar hoje um negócio de planador, helicóptero. Eu quero saber um pouco mais da sua vida aí, que é turbulenta, muito tempo, né? Se pudesse, o Namura teria umas 36 horas, né? Fora para trabalhar, para aprender, para aplicar tudo. Mas eu quero começar com o tema de hoje sobre cultura empresarial. O que é a cultura empresarial? Como que a gente define isso na prática, no nosso dia a dia? Bom, prazer estar aqui com você, prazer estar com todos vocês. E vamos começar com essa pergunta. Já parece que nós estamos no pinga-fogo, lá no final, né? Mas calma que tem coisa melhor, viu, gente? Vamos definir primeiro o que é cultura. O que é a cultura de um povo? O que é uma cultura indígena, uma cultura mediterrânea, uma cultura oriental? É o conjunto de valores, de princípios e de crenças que esse grupo de pessoas pratica. Então, aquilo que é um valor para ela, aquilo que é um princípio que ela não se afasta, aquilo que ela pratica no dia a dia, é o que nós chamamos de cultura. Sim, e essa cultura a gente consegue modificá-la, ela tanto no início quanto no meio dela, durante o percurso? Vamos lá. Então, se cultura é um conjunto de princípios, valores e crenças das pessoas, elas estão praticando aquilo, então elas têm uma cultura. Algumas são identificadas com algum nome, cultura indígena. É aquilo que os índios acreditam, como eles vivem, os princípios que eles respeitam, tudo bem. A cultura oriental já tem outros valores, outros princípios, outras crenças que eles respeitam. Então a gente consegue, principalmente quando você viaja para fora do seu país,
ter aquilo que a gente chama de choque cultural. Sim. Às vezes você, na inocência, vai para um país árabe e vai cumprimentar a pessoa dando a mão, porque isso faz parte da sua cultura. E eu já fiz isso, viu? Já. Eu já fiz isso e ao conhecer a esposa do rapaz, uma vez que eu fui pra Dubai, eu tentei dar um abraço e um beijo nela. Só que eu era muito novo, gente, eu era muito novo. Perfeito. Então, o que houve aí? A cultura deles não entende isso como um ato de amizade, pode entender de outra forma. E a sua entende isso como um ato de cordialidade. Então, voltando, cultura é alguma coisa que é arraigada, as pessoas praticam aquilo. E aí a pergunta que você me faz, a gente pode mudar? Claro que se pode mudar uma cultura, mas exige um esforço violento e uma técnica para fazer essa mudança que nós vamos discutir. Então, uma cultura, ela quando é muito rígida, ela é descrita às vezes em códigos. Então, por exemplo, a cultura, vamos dizer, as pessoas que são católicas e praticantes, elas têm um jeito de proceder na vida baseado em princípios, em valores, em dogmas que elas querem seguir. Pessoas que não praticam aquilo não são bem vistas nesta cultura. Como você vai fazer para mudar essa cultura dessas pessoas? Aí tem umas técnicas que a gente vai poder mostrar. Eu dei um exemplo muito forte, que é baseado em princípios religiosos, né, que faz com que as pessoas tomem algumas atitudes, não tomem outras. Existem princípios religiosos em que as pessoas, por exemplo, não aceitam a transfusão sanguínea. Ah, e é pesado isso, hein? É pesado. E às vezes um pai e uma mãe, a criança está precisando de uma transfusão sanguínea pela cultura dela, aquilo não é possível, e eles dizem, é Deus que vai determinar o futuro desta criança, e você não consegue mudar aquilo, e eventualmente a criança vem a óbito por conta desses princípios que são respeitados. Está certo ou está errado? Eu não vou entrar em julgamento de mérito. Eu estou tentando me aprofundar no conceito do que é cultura. E daqui a pouco nós vamos falar sobre cultura empresarial, o que precisa ter para uma cultura empresarial ser uma cultura vencedora, e se ela não for, o que a gente faz para modificar esta cultura para se tornar uma cultura vencedora. Sim, e quando a gente fala sobre a cultura empresarial, eu quero já entrar nesse mérito, não me aprofundando, porque daqui a pouquinho vai ter muito mais assunto, vai ser muito bom o episódio de hoje, mas quando tem conflito, como que a gente lida com isso, de uma cultura empresarial distinta, com pessoas distintas, com culturas distintas, e há sempre um conflito, um embate? Como que a gente lida isso dentro de uma empresa? Normalmente é porque essa cultura não está claramente estabelecida, ou quem entrou por um time, vamos dizer assim, em que ele imaginou que alguma coisa fosse agir as pessoas fossem agir de uma certa forma e elas passaram e agem de outra forma. Não ficou claro isso descrito qual que é a cultura. Então, o único jeito que você tem é através do diálogo. Você tem que, logo que um colaborador chega, você tem que definir para ele, deixar claro no onboarding dele, você tem que deixar claro quais são os princípios, os valores que você respeita. Aqui, por exemplo, na VIT, tem um valor que a gente respeita muito. Depois eu vou falar de outros, que é o estudo. As pessoas aqui querem se desenvolver. Muitas pessoas falam aqui a gente não trabalha, aqui a gente faz um MBA. Porque o tempo todo a gente vive num ambiente de educação, num ambiente de tecnologia, num ambiente de inovação, e não tem jeito de você viver nesses ambientes se você não se renovar. Lifelong learning. Então, uma das culturas que a gente valoriza aqui são as pessoas que investem em si mesmas para melhorar os seus conhecimentos, para aplicar esses conhecimentos em benefício dos nossos colaboradores, dos nossos clientes. Então, faz parte da cultura da nossa empresa ter pessoas que gostam de estudar, que estudam, que se atualizam, que inovam, que criam, que dão sugestões. Isso a gente busca incentivar. Quem não gosta disso, fica 6 meses e vai embora. Não tem como nem acompanhar. Aí eu te pergunto, tem grandes empresas que a cultura empresarial dela está estabelecida desde os seus primórdios, desde que ela foi criada, talvez até pelo CEO, mas na passagem do poder dessa empresa, às vezes o novo CEO dela, a pessoa que vai dali para frente comandar, ela não é compatível com a cultura empresarial estabelecida pelo dono ou pelo criador. Aí está o fato, quem deve mudar? A empresa ou o gestor no qual está ali vigente na área?
Se a cultura é uma cultura sólida e vitoriosa, quem deve mudar, obviamente, É o quem gestor, está entrando. E essa pessoa deveria ter sido selecionada mostrando para ela qual é a cultura da empresa para que, se ela não se encaixasse, ela não fosse nem contratada pela empresa. Isso é muito importante. Não dá para você contratar. Eu vou dar um exemplo bem. Uma freira num presídio talvez seja complicado. Muito. Ou um bandido no convento também seja complicado, porque são culturas diferentes. Não encaixa. Eu estou dando um exemplo forte, espero que ninguém se ofenda com isso, mas para ser didático. Tá. Né? Existem certas culturas. A cultura do uso do véu, né? Da Sharia pelas pessoas que vivem no Oriente Médio, obviamente, é uma cultura que não é muito... não é muito. Ela não existe aqui no Brasil. Praticamente não existe. Praticamente não existe, da religião muçulmana. Já ao contrário, as roupas que a gente usa aqui no carnaval ou na praia não são aceitas lá. Como é que você muda? Você vai mudar o Brasil? Não, você vai respeitar onde você for entrar a cultura daquele local. Então, esse executivo que entrou, que a cultura dele conflita com a cultura da empresa, já houve de cara algum erro nessa contratação. Mas vamos supor que não tenha havido erro, alguém tem uma cultura muito forte que não está tendo resultado porque está inadequada. Por exemplo, as piadas que a gente fazia sobre pessoas de outra raça, de outro sexo, há 30 anos atrás, hoje em dia não é mais aceita na cultura vigente no Brasil, mas era aceito há 30 anos atrás. Então, se eu trouxer alguém com a cabeça de 30 anos atrás para o dia de hoje, ele vai ter problemas até na justiça. Então, repara, a cultura é função dos valores, dos princípios, das crenças e do momento e do local em que a pessoa está. Portanto, uma pessoa nova que virá, ou ela se adapta à cultura desse local, ou então ela está vindo para modificar porque essa cultura não está adequada. Eu pego uma empresa antiga que continua praticando, tomando atitudes de 30 anos atrás, talvez tenha que vir alguém ou o CEO para conversar com todo mundo, falando, gente, isso não cabe mais, nós não podemos mais fazer. Não, mas nós sempre fizemos isso, nós fizemos isso há 30 anos atrás. Hoje a sociedade não aceita isso e a gente vai mudando aos poucos o comportamento das pessoas e aí esse novo comportamento se traduz na nova cultura. Sim, agora eu vou mudar um pouco, mas vou manter a mesma pergunta. Eu falei sobre a gestão, sobre o líder, né, dessa empresa. Eu quero falar sobre o funcionário, lá que está lá embaixo, ainda na escala empresarial ali dentro daquela empresa, está subindo, está ganhando destaque, mas você percebe que essa cultura empresarial dele também é distinta. O que o empregador ele deve fazer? Ele demite por não ser compatível com o pensamento e a ideologia deste funcionário, senta para conversar ou desloca ele de área para ver se ele se adapta em outro lugar? Vamos lá. Basicamente, não dá para deslocar ele de área para ver se ele adapta em outro local, porque não é uma questão de adaptação na área, é uma questão da cultura que pega a empresa inteira. Uma cultura você não cria, você implanta. E como é que você implanta uma cultura? Conversando com todo mundo, sabendo quais são os valores. Vocês concordam com isso? E isso nasce daquele grupo original que depois vai se expandindo para outras pessoas. A cultura é como se fosse uma árvore. Você semeia, você planta, espera ela crescer e ela fica frondosa. E aí ela dá os frutos que você quer, que é a cooperação, a colaboração, o espírito de equipe. Percebe? Então, cultura é uma árvore que cresce vagarosamente. Como que ela cresce? Qual que é o adubo da cultura? São as ações que você toma todo santo dia. Se você tomar ações de um jeito equivocado, se você permitir o desleixo, o desprezo, as brigas, é isso que forma a cultura. O cara que entra não fala, aqui a gente pode dar porrada mesmo, que o negócio funciona na base da porrada. Quem grita mais leva melhor. É a cultura que você implantou. Mas se implantar uma cultura de respeito, peraí, nós vamos discutir um assunto, não as pessoas. Opa, eu não posso ofender o outro. Então, esta pessoa que entrou, que tem uma cultura diferente nos princípios dela, ela no onboarding tem que ser dito para ela até antes o que é que nós gostamos, o que nós valorizamos aqui. Você gosta disso? Você concorda com isso? Não, eu não concordo. Então não dá para trabalhar aqui. Mas se houve um erro, um vacilo e a pessoa entrou, logo você vai descobrir a seguinte coisa, pelas conversas que aquela pessoa não se adapta. Então aí você vai chamar a pessoa novamente e vai conversar. Olha, talvez não tenha ficado claro para você, aqui nós gostamos disso, aqui nós respeitamos as pessoas, aqui nós valorizamos o estudo, aqui nós valorizamos a iniciativa, nós valorizamos a criatividade, nós valorizamos a colaboração, seja lá qual for a sua cultura.
Você concorda com isso ou não concorda? Tem alguma coisa que te incomoda? Se a pessoa for honesta, ela vai dizer, olha, eu não sou assim, eu vim de um outro ambiente, eu não sou assim. Então vamos fazer um outplacement, procurar um local que seja melhor para você, porque aqui você não vai se dar bem. Normalmente, quando há a implantação de uma nova cultura na empresa, que você muda, a cultura é como se fosse um transatlântico, você não muda assim, não é um jet ski. Você demora 1, 2 a 4 anos para alterar uma cultura vigente, com muito trabalho, com muito esforço, com muito diálogo, com muita educação. Mas na medida que você vai mudando essa cultura para o caminho que você acha que é mais adequado, conversando com todo mundo, não é top-down, é consenso, duas coisas vão acontecer. Alguns vão, finalmente o pessoal está vendo que o jeito que estava antigamente não funciona mais, eu estou gostando muito desse novo ambiente. E se adapta rapidamente. E tem uns que vão falar, pelo amor de Deus, isso aqui não é para mim. Em 6 meses essa pessoa vai sair. Com certeza. E até falo para o empregador, para o gestor dessa empresa, que o quanto antes melhor, né? Esse desligamento do funcionário, porque se você for prezar pela saúde econômica da sua empresa, eu acho que é mais fácil a gente desligar do que tentar postergar isso e manter ele numa área que ele não vai se adaptar, né? Eu já vi casos, em empresas que a gente trabalhou, de que você deu muita liberdade para a pessoa, dentro da área dela, e ela tinha acesso, obviamente, a uma série de dados críticos da empresa. A pessoa resolveu copiar esses dados e chantagear a empresa. Olha isso. Isso acontece. Se você for líder, você tem que estar preparado para instruir as pessoas, para formar as pessoas, mas também para tomar punhalada nas costas. Isso acontece em todos os processos porque é da natureza humana. O que você faz com uma pessoa dessa? Primeiro que é um crime, mas vamos deixar esse lado criminal. Simplesmente você tira essa pessoa porque essa laranja podre vai apodrecer todas as demais. Se alguém furtar algo da empresa, só para dar um exemplo bem didático, né? Furtar algo da empresa, você souber e não tomar uma atitude, o que você está implantando? A cultura do paternalismo, a cultura da benevolência, a cultura de, bom, aqui eu posso fazer isso que não acontece nada, aí você estraga a empresa inteira. Não há como dar uma segunda chance para desvio de caráter. Dá para dar uma segunda chance para falta de competência, treina. Para falta de comprometimento, conversa com a pessoa. Ela pode estar com um problema e não está conseguindo se comprometer. Mas falta de caráter, não tem segunda chance. É isso aí, o Rod até se movimentou, acho que vai rolar um corte, hein, Rod? Isso vai rolar um corte, adorei essa frase, até queria agora puxar aqui o livro Yes, You Can para fazer um gancho sobre isso. A gente está falando sobre cultura empresarial, Namura, e no seu livro chama Yes, You Can, né? Bem didático, sim, você pode. E dentro de uma empresa, assim, dentro da área do empreendedorismo, você, Luiz Namura, você acredita que todo mundo pode? Eu não tenho dúvida. O que é você poder? É você ter habilidades e competências. Competências você treina, habilidades você desenvolve. Você acha que você pode ser professor de inglês? Eu nunca falei inglês na minha vida. Mas eu não posso fazer um curso, aprender a falar inglês, me esforçar e depois aquilo que eu aprendi passei para os outros? Então eu posso ser professor de inglês. Eu posso empreender? Eu tenho medo. Às vezes a pessoa não tem apenas medo, ela não quer sair da zona de conforto. Tá ruim, mas é conhecido. É muito engraçado isso. Eu vou muito para São Paulo, volto, e eu vejo aquelas filas para as pessoas entrarem em algum local. Tem 2 filas, uma pode ir para a direita, as duas vão para a esquerda, digamos assim, uma mais perto do canto e outra um pouco mais afastada. Foi uma fila grande perto do cantinho, e a outra que está um pouquinho afastada, quase não tem ninguém. As pessoas não vão naquilo. Eu chamo de efeito manada. Mas por que a pessoa não vai naquilo? Você sabe por quê? Segurança. Se muita gente está fazendo aqui, eu não conheço muito bem, eu vou ficar aqui, porque aqui eu tenho a segurança que eu vou pegar a pista que eu quero. As pessoas arriscam pouco. Quando você não arrisca, você fica no meio termo. Você não sofre muito, mas não ganha muito. Quando você arrisca, 2 coisas acontecem. Você ganha muito, você quebra a cara. Olha isso, hein, gente. Agora, só para eu puxar mais um gancho que eu deixei até delimitado aqui, eu acho que é na página 243 do Yes You Can. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, errei. Vamos lá, achei. 246. Então, o pessoal que já tiver o livro em casa, quiser acompanhar com a gente, vai ser mais fácil. Eu vi que você fez um exemplo aqui, você traduziu a cultura da sua empresa com um acróstico, né, que está escrito aqui o Price. Me explica isso, Namura. Eu quero ouvir de você o porquê disso e de onde você tirou isso. Primeiro,
tem 5 elementos que convergem para o estabelecimento de uma cultura. 5 elementos. Vamos falar deles. A cultura precisa de um propósito. O que é o propósito? É por que você faz as coisas. A cultura precisa de uma missão, que é como você faz as coisas. A cultura precisa de produtos ou serviços que são o elemento que a pessoa recebe de você que determina aquela cultura dentro da empresa, Sim. que é o que você está fazendo. A pessoa precisa também de uma visão de futuro. Os colaboradores precisam dessa visão de futuro, que é onde você quer chegar. Então, não sei se você percebeu, eu estou respondendo algumas perguntas. Por que eu faço, como eu faço, o que eu faço e onde eu quero chegar. Isso tudo está dentro dos valores, está dentro dos princípios, está dentro das crenças. Ok? Ok. Uma vez que você entende tudo isso, você tem que transmitir isso de uma forma fácil para as pessoas. Porque não é todo mundo que construiu. Então, a nossa cultura foi construída no decorrer do tempo. Um dia, uns 10 anos atrás, nós paramos e falamos, no que nós acreditamos? Quais são as nossas crenças? O que nós valorizamos? E aí, com um grupo muito grande de pessoas, nós trabalhamos, acho que 1 ano. Foi isso, Rê? Aproximadamente. 1 ano. 1 ano. 1 ano discutindo isso. Porque não são os meus valores, ou os teus valores, ou de fulano, ou do ciclano. Era todo mundo. E discute, eu acredito nisso, eu acredito naquilo, o importante é isso, o importante é aquilo. Este trabalho, ao final, tinha que ser descrito de um jeito simples. E a gente criou um acrônimo. Acrônimo é aquela palavrinha cujas letrinhas cada uma significa alguma coisa. Então a gente criou a palavra price, porque você deve lembrar de um cartão de crédito que falava ir no jogo de futebol com seu filho, comprar um cachorro quente custa tanto, o ingresso custa tanto, mas estar no jogo de futebol com seu filho não tem preço. Não tem preço. Isso em inglês se chama priceless, sem preço, no sentido que, é fantástico. E o nosso price é isso. O price não tem preço para valorizar a cultura da empresa. Quer dizer, é importantíssimo, não tem o que pague esse resumo. Então, a palavra price tem 5 letras. P, o que a gente valoriza? Perseverança. Você lembra do episódio passado? Eu nunca desisto? Sim. Você lembra de Santiago de Compostela, andar 800 quilômetros? A inteligência é uma luz que ilumina o caminho, perseverança é o que te leva ao destino? Até eu vou puxar um gancho pra isso daqui a pouquinho, porque eu não vou esquecer, você não vai me fugir hoje, Namura, de me contar essa história e contar pro pessoal que está nos assistindo sobre a perseverança que você teve de enfrentar um medo na altura e criar isso, talvez, um hobby hoje em dia pra você, mas daqui a pouco. Vamos continuar aqui, daqui a pouco. Então, uma das coisas que nós valorizamos tremendamente aqui é a perseverança. Porque eu não consigo resultados só com inteligência. Eu preciso fazer as coisas acontecer. E muitos dos resultados maravilhosos que nós temos aqui, a gente conseguiu depois de 140 reuniões. É muita coisa. Vocês acham que é muito fácil, gente, mas é muita dedicação, muita energia, né? Não só por você, Namura, mas pela toda a equipe. Aliás, queria te parabenizar pela sinergia da equipe. Eu acho que é isso que traz... Eu trouxe isso na minha cabeça agora, trazendo muito com a relação ao SBT, porque você vai andar nos bastidores do SBT, lá em São Paulo, você vê que tá todo mundo feliz. E realmente eu trago essa informação com veracidade. Eu sempre estou lá, a dona Gabriela, com a nossa família, com o meu sogro, com a minha sogra, e você vê que uma empresa ela tem sinergia. E a empresa ela não roda por uma pessoa, não. O chefe, o líder, ele é muito bom, ele é bombástico, mas se ele não tiver uns braços, né, pernas, membros embaixo dele, não vai. Essa empresa não vai. Não vai. E conseguir que esse motor todo ande de forma suave, a engrenagem funcione de forma suave, tem que ter um óleo ali no meio, um azeite ali no meio. O azeite é a cultura. Então, na nossa cultura, o P é de perseverança. O R é de resultado. Se o que nós fizermos não transformar a vida do outro, não trouxer resultado para a vida do outro, para a criança que está estudando, ela ter oportunidade na Vorax, para a gente fazer o tratamento de resíduos e gerar energia, enfim, no Albert, a gente aumentar as vendas do parceiro e facilitar a venda, a vida do cliente, então nós não estamos tendo resultado. Para eu ter resultado, para a nossa empresa ter resultado, o primeiro resultado quem tem que ter é o cliente. Então o R é fundamental.
O I é de inovação. Imagina se hoje eu abandonar o ChatGPT, que eu não tinha nem noção dele há um ano atrás. Ninguém tinha. Eu não teria inovado. Hoje nós temos produtos que têm inteligência artificial, porque ela está ficando algo comum nos produtos. Segundo a informação que eu recebi hoje, já tem 1.400 empresas usando inteligência artificial nos seus produtos. E coisa que no início do chat GPT as pessoas falavam, os líderes, né? Eu não vou usar nem líder, porque líder sabe que é bom. Os chefes que estão ultrapassados, a gente falou isso até sobre a relação de líder e chefe, a diferença entre eles no podcast do episódio passado, então eu não vou me alongar não, porque você vai assistir o anterior da semana passada para você entender o que eu tô falando aqui. Mas os chefes, no começo de toda essa implantação, né, de inteligência artificial, das IAs que estão surgindo por aí, achava que era algo antiético, né? Eu acho que qualquer prótese dessas que aparece, vão ter os detratores e vão ter os early adopters, entendeu? O uso que você vai fazer da tecnologia, em função da tua ética, é que vai definir se você vai usar para o bem ou para o mal. Não tem jeito, entendeu? Isso é para qualquer coisa. Quando apareceram os computadores, quando apareceram os carros, quando apareceram os instrumentos, uma faca, é bom ou é ruim? Não. O objeto, não tem humanidade. É quem usa o objeto é que tem humanidade e pode usar para o bem ou para o mal. Então, fim de papo. Então, P de perseverança, R de resultado, I de inovação. Tem que inovar o tempo todo. E o que está acontecendo com as pessoas que elas estão assustadas é que a inovação, há 50 anos atrás, demorava muito tempo para ir para o mundo inteiro. Hoje demora semanas ou meses. O ChatGPT, na primeira semana de uso, tinha 1 milhão de usuários. Hoje Incrível isso. Uma semana. Uma semana de uso. Porque resolveu um problema de produtividade do mundo inteiro muito Engoliu rapidamente. o Google, né? O Google lançou o Bard. Aliás, o ChatGPT, a ideia central, esse T é de Transformer. GPT é Generative Pre-Trained Transformer. Esse Transformer é um modelo de computação que quem inventou foi o Google. Ai, meu Deus do céu, eu desatualizado. Quem inventou foi o Google. Só que nas comunidades científicas todo mundo troca informações. Trocaram essa informação, a turma da OpenAI olhou e falou, nossa... Eu não vi você, não. E foi lá e lançou o ChatGPT. Aqui, ó, tá aqui, ó. Só que agora o Google já lançou o Bard, tem Midjourney, tem uma... Isso não para mais. Muito bem. Então, você acha que a gente pode viver sem inovação? De jeito nenhum. Não tem jeito. Por isso que é um valor para a gente. E se a gente não usar, vão ter outros que vão usar e ultrapassar a gente. É isso, não tem jeito. Então, o I do price de inovação é fundamental. O que é o C? Cooperação. Por quê? Pega Santos Dumont. Ele fez o 14 bis. Tinha a turminha dele. Pergunta se ele faria um EMB lá, 195, um Boeing 707. Ninguém faz isso. Pergunta se o Silvio Santos faria o SBT sem toda a equipe que tem. De forma Não alguma. existe essa possibilidade. Coisas grandiosas são feitas em equipe. Tem aquela frase famosa, quer ir rápido, vai sozinho, quer ir longe, vai acompanhado. Então você precisa de uma equipe comprometida, uma equipe competente, uma equipe que tenha caráter. São os 3 Cs que eu sempre falo. Caráter, competência e comprometimento, para fazer com que o sonho que você tem se torne realidade e se expanda pelo mundo. Então, essa letrinha do C do Price é de colaboração, de cooperação. Então, você tem que cuidar para as pessoas não brigarem, para as pessoas podem discutir um assunto, procurar as causas de um problema, não procurar culpados. Quando eu começo a ver que alguém está começando por algum desvio, não fui eu, a culpa foi... Opa, tem culpa aqui não. Vamos lá. A responsabilidade por isso pode ter sido tal pessoa, o comprometimento estava baixo, então nós vamos conversar com essa pessoa, o que está acontecendo com ela, para ela não estar comprometida, para que ela aumente o comprometimento dela, para que a gente não cometa os próximos erros. Então nós estamos procurando a causa do problema, não quem causou o problema. Exato. É bem diferente. Diferente. E por último, o E. O que é o E? Equilíbrio. É a coisa mais difícil de você conseguir na vida. Mentira. Equilibra a tua vida pessoal com a tua vida sentimental, com a tua vida amorosa, com a tua vida intelectual, com a tua vida financeira. Geralmente você pende mais para um. Aliás, na última página, antes dos anexos do meu livro, tem um teste para você fazer na sua casa para ver como está na última página, antes dos anexos. Antes dos anexos. Alguém pode ajudar? Vamos lá. Alguém consegue achar o número da página?
Que eu não cheguei aqui. Achei aqui, ó, anexo 12, Página antes. 329. 329. Vamos lá, que eu gostei disso daqui, hein, Namura. É difícil. Sabia que eu não consigo equilibrar, não? Mas ninguém Não consegue. consigo, não, bicho. 2 filhos agora com uma recém-nascida, Ah, mulher, finanças. Achei. Achou? O que está dito aí? Vários quesitos que você vai buscar na sua vida. Por exemplo, realização em termos racionais, emocionais, sentimentais, como estão os seus relacionamentos, como está o seu desenvolvimento intelectual, cultural, profissional, econômico, financeiro, saúde, sexual, satisfação com a vida. Se você quiser colocar mais algum aí, espiritual, por exemplo, você coloca. Aí eu mostro como é que você faz isso no Excel. Como é que você faz essa tabelinha e ele vai gerar esse mapinha que está aqui do lado, que é um mapa radar. Sim. Esse pequenininho. Com isso, nesse exemplo aqui, você pode ver que a parte sentimental desta pessoa aqui estava mais abalada. Exato. Então é ali que ele tem que melhorar, ver por que ele está abalado sentimentalmente. Está terminando um casamento? O que é que está acontecendo com ele? Para olhar para a causa desse problema e tentar resolver e aumentar essa nota que ele mesmo dá para ele, não sou eu que dou. Então, encontrar o equilíbrio entre sua vida profissional, sua vida pessoal, sua vida sentimental, sua vida financeira, sua vida intelectual, não é fácil. Mas você tem que ter a consciência de que você tem que se desenvolver em vários desses vetores, desses setores, porque às vezes você se dedica demais, por exemplo, ao trabalho. Esquece da família. Quantas vezes você já não ouviu falar, pô, não vi meu filho crescer? O cara se dedica tanto ao trabalho, vai buscar os sonhos dele. Mulheres que às vezes deixam para ter filhos aos 42 anos porque se dedicaram à empresa. Eu não estou dizendo que isso é bom, isso é ruim. É cada um que tem que buscar o seu equilíbrio. Tem gente que não quer ter filho, tem gente que quer ter. Tem gente que tem o filho, mas não era isso que queria. Então, buscar esse equilíbrio na vida é difícil. Mas você tem que entender que tem vários fatores e ver qual que está desequilibrado e procurar, às vezes, uma consultoria. Pode ser um psicólogo, pode ser desregrado em relação ao dinheiro. Você está o tempo todo vivendo no cartão de crédito? Não, então qual é o problema? Você vai buscar uma ajuda financeira, uma consultoria financeira ou um psicólogo para saber se isso é uma fuga ou é uma falta de competência na área financeira. Então, para a gente, o Price é o nosso guia aqui. A gente procura que as pessoas entendam que perseverança a gente valoriza, que resultado para o cliente a gente busca, que inovação é algo vital para a gente, que cooperação é o jeito da gente trabalhar e que buscar o equilíbrio na vida é o que torna a pessoa mais feliz. Sim, agora só para trazer essa conclusão da página 246, que também é a conclusão do Price aqui, que eu achei legal e até queria te exemplificar, é trazer uma pergunta mais didática, mais fácil para quem está nos assistindo, exemplificando com um case que eu assisto muito, não só nas redes sociais, eu conheço pessoas que trabalham com ele, que é o João Adib, né? Ele que recebeu a empresa do pai, né, que é uma empresa de medicamentos genéricos, enfim, tem toda aquela cultura. Aí eu te pergunto, Namura, é mais importante a gente receber, eu estou usando porque ele fala muito sobre cultura, sobre legado, é mais importante a gente trazer essa cultura, esse legado empresarial que foi transmitido por um gestor, pelo líder, pela pessoa que te passou isso, ou pegar uma empresa que não tenha tanta cultura empresarial, mas que os números estão bons aí, a gente sabe que isso, teoricamente, não vai ter uma vida muito mais longa do que... São coisas diferentes. Na tua vida, você não sabe se você nasceu em berço de ouro e alguém te deu uma empresa, né? Você vai ter que tocar a empresa e tem lá uma cultura. Se você concordar, você continua investindo na manutenção dessa cultura. Se não concordar por algum motivo, você vai tentar mudar essa cultura. Eu acho que, no caso da tua esposa, ela tem sobrenome Abravanel. Exato. O Silvio, mais dia menos dia, obviamente, vai deixar o comando da empresa para os parentes, para algumas pessoas. O que vão fazer? Vão manter a cultura? Vão mudar a cultura? Vão discutir a cultura? Eu acho que essa sua questão é a pergunta... Sabe quando a gente tinha aquele... Quem quer ser milionário? A pergunta do milhão? Eu acho que essa é a pergunta do milhão, não só do SBT, mas também de outras empresas que sofrem. Sofrem é uma palavra muito forte nesse momento, mas outras empresas que estão no mesmo momento, na mesma energia no que está o SBT. É a grande pergunta do século ali. Tem uma resposta muito simples para essa grande pergunta do século. Tem-se que sentar com o dono dessa empresa, né? No caso, é muito forte a figura do Silvio,
e dizer o que ele quer para o futuro dessa empresa. Sabendo o que ele quer e organizando isso com as pessoas que são os braços e as pernas dele, dizer, olha, eu vou fazer um processo sucessório. Tem formas de você fazer esse processo sucessório, esse podcast não está tratando disso nesse momento. Mas no momento em que isso é esclarecido, as pessoas que concordam com isso, que serão as pessoas que vão levar isso adiante, não serão pegas de surpresa quando um infortúnio eventualmente acontecer. Eu estou muito preocupado com a transição da empresa. Já falei um tempo atrás que ia sair em 2016, né? Não consegui. Mas o que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando os meus líderes. Tem uma pastinha nossa chamada de formação de líderes. Esse é o meu trabalho. Porque alguma coisa pode acontecer, prevista ou imprevista, e a gente não quer que esse sonho morra, porque ele impacta a vida de muita gente. Então eu tenho que passar cada vez mais quais são as minhas crenças, quais são as crenças do grupo, fortalecer isso na cabeça das pessoas, quais são os princípios, quais são os valores, como é que nós enxergamos o caminho de futuro dessa empresa. Quanto mais você passa isso para um grupo razoável de pessoas, mais eles vão se adonando desta cultura, praticando essa cultura, obtendo os resultados, tendo felicidade, e quando chegar o momento que você se afasta, isso foi natural, foi sendo construído, eles nem sentem. É diferente de você nunca se preocupar com isso. Isso é liderança de alto impacto. Isso é liderança de alta performance. Lembra daquelas 5 coisas? Uhum. A última coisa era a liderança. É o modelo mental do líder que está sendo colocado em prática junto aos seus colaboradores para que eles percebam isso, para que eles validem isso, para que, se eles gostarem, eles vivam isso e eles perpetuem isso. Só assim uma empresa vai durar 50, 100, 150, 200 anos, ou seja lá o tempo que for. Com certeza. E, Namura, antes da gente entrar no nosso pinga-fogo de hoje... Não foi até agora? Não foi até agora, vai tá melhor do que isso. Você fala sobre uma passagem, eu quero até falar sobre a perseverança, né, do Price, o P de perseverança. Eu quero saber da sua perseverança em alguns momentos da sua vida. Eu acho que em todos os momentos da sua vida, mas eu quero falar sobre especificamente uma no qual você trata nesse livro aqui, Yes You Can. O que foi que aconteceu que você aceitou voar de planador na faculdade? Me conta isso, pelo amor de Deus, que eu não vou dormir hoje sem isso daqui. Eu acho que foi um impulso muito grande. Acho que toda criança pensa em algumas coisas quando é criança. Eu quero ser piloto, eu quero ser caminhoneiro. Algumas coisas que ficam dentro de você. E ver um avião de pertinho pela primeira vez e poder entrar naquilo e imaginar que eu ia estar no céu, isso era um chamado. Mas, cara, você já começou num negócio que não tem motor. Que ele só plana. Isso já me dá uma angústia, eu não consigo. Se você tivesse nascido urubu, você ia saber que essa angústia você não teria. Porque o urubu não tem motor. Nenhum pássaro tem motor. Você vai dizer, mas a asa quando bate é o motor dele. Tá bom, mas vamos lá. Você foi criança, você não fazia aviãozinho de papel e não jogava? E jogava, E lógico. o que acontecia? Quando ele era bem feito, ele não voava? Vai embora. Para voar, você não precisa do motor. Você precisa do motor para levar a coisa lá para cima. Tá? Tanto é que existem os planadores. Qual a função dele? É planar. Ele tem um reboque que puxa ele lá para cima. Quando sai o reboque, aquelas asas imensas que ele tem, o ar passa por baixo, sustenta. Então, é maravilhoso isso, porque realmente você percebe que você não precisa. Um pássaro, muitas vezes, está sem bater as asas, né? Ele fica lá, né? Ele fica lá, o vento passando por baixo, ele só está fazendo aquele movimento. Então, voar significa, basicamente, ficar sustentado pelo ar. Você também fica sustentado numa piscina, pela água. Claro, você não tem asa, você fica sustentado. Esses caras que pulam de asa delta estão sustentados pelo ar e não tem motor. Essas roupas que parecem morcegos agora, que o pessoal vai em alta velocidade, está sustentado também pelo ar. Então você não precisa de motor para ficar sustentado. Mas trazendo toda essa informação que você me trouxe hoje, anos depois, foi a mesma percepção que você teve no momento de tranquilidade?
Eu diria a seguinte coisa, naquele momento, o êxtase de fazer alguma coisa diferente, sentir esse prazer, foi muito maior que o medo. Quando o medo é maior do que a sua coragem para fazer alguma coisa, você recua. E qual a diferença do corajoso para o medroso? Os dois sentem aquele sentimento. Um quer enfrentar, o outro não quer enfrentar. Você percebe? Percebo. Então, na minha vida, sempre isso vem lá do meu pai, sempre que eu tive medo, e medo é um instrumento biológico, né? Ele garante a tua sobrevivência, quem não tem medo morre cedo, ele deixa você mais alerta, mas coragem significa enfrentar os seus medos. E sempre que eu enfrentei os meus medos, eu saí melhor do que eu entrei. Eu cresci. Ter tido a coragem de enfrentar aquele medo e superar aquele medo me fez mais sólido, mais seguro, mais confiante. E aí eu fui enfrentando um medo atrás do outro na minha vida. Um medo atrás do outro. Muitos medos, como muita gente tem. Na área empresarial, muitas vezes você fica com medo de quebrar, medo de não faturar, medo de não dar certo uma ideia. É muito solitário você ser CEO de uma empresa. Você tem as pessoas com as quais você pode interagir, consultores que podem colaborar, mas a decisão final é sua. Quando ela dá certo, é muito bom. Quando ela dá errado, você precisa ter estrutura emocional para suportar aquilo e falar, não, eu não sou um idiota. Talvez eu não tenha visto uma coisa ou outra, vamos tentar de outra forma. No Vale do Silício, o erro é tido como uma antessala do sucesso. Se você precisa errar 9 vezes para na 10ª acertar, quando você está no quarto erro, você fala, opa, só faltam mais 4 erros ou mais 5 erros para eu chegar no meu sucesso. É um jeito diferente de focar. Então, como é que a gente supera esses medos? Erre rápido, erre pequeno, conserte rápido e gaste pouco. Sim. Vai testando. Testa uma coisa, não deu certo. Testa outra, não deu certo. Pequenininho. Testa outra, não deu certo. Testa, deu certo. Esse é o caminho. É o que no marketing digital se chama isso de teste AB. Faz uma coisa, está dando mais ou menos, muda um fator, melhorou. Opa, então esse é o novo modelo. Muda outro fator, piorou. Então volta para o modelo. Muda outro fator e testa, melhorou. Esse é o modelo. Então você não pode achar que quando você vai empresariar você não vai ter medo. Você vai ter medo. Só que é importante enfrentar o medo. Eu acho que eu já dei, na minha vida, mais de 10.000 aulas, não sei quantas palestras no Brasil e nos Estados Unidos. Sabe o que é ir para uma plateia de 500 pessoas nos Estados Unidos, do mundo inteiro, porque o nosso faturamento sempre foi o maior do mundo inteiro, somado todos os países, o Brasil faturava mais. Então todo mundo quer te escutar. Todo mundo quer saber Entendeu por quê, né? como é que esses caras fazem isso. E a gente foi convidado para fazer uma palestra desse tipo. Pô, você tem que falar com culturas diferentes. Você não pode ofender uma coisa que é muito natural numa cultura e você fala e agrada, na outra cultura pode não agradar. Então nós vamos falar como as pessoas, naquela época as pessoas estavam reclamando muito de alguns resultados. Então eu fiz uma apresentação mostrando que um outro negócio de franquia famoso no mundo inteiro, não vou fazer o jabá aqui, na área de alimentação, dava menos resultado que o nosso. E eu provei isso matematicamente, porque dinheiro era uma coisa que não ofendia ninguém, era uma coisa que empresários, todos eles, estavam preocupados com a rentabilidade dos seus negócios. Quando eu mostrei isso para as pessoas, falei, bom, então, sabe o que você faz? Já que você gosta mais do outro negócio, trabalha 1 ano nesse negócio, arruma o dinheiro e compra o outro. Tá certo. Agora, só puxando um adendo aí no seu comentário sobre o Vale do Silício, que você falou que as pessoas, elas teoricamente, elas usam o quebrar uma empresa uma forma, talvez, de te impulsionar para frente. Talvez seja uma cultura empresarial diferente da nossa, porque, ao meu ver, nós somos doutrinados, ensinados, falando que a empresa vai quebrar e você vai falir. E ponto, acabou isso, não tem como suprir. É totalmente diferente, ou não? Eu diria a seguinte coisa, se eu pudesse fazer um paralelo das épocas que eu estava franqueando, quando eu fazia franquias aqui no Brasil e as pessoas vinham comprar franquia, elas perguntavam quanto é que isso dá de resultado? É o que elas queriam saber, o número. Quando eu vendia franquias nos Estados Unidos, eles me perguntavam qual é o modelo de negócio. Eles queriam saber, aqui ele quer saber o resultado, lá ele quer saber a causa do resultado. Então, nesse sentido, culturalmente é muito diferente. Era um mercado muito mais maduro, porque o resultado pode ser bom esporadicamente, mas ele não tem um fundamento sólido, aquilo se desmancha. Então, a diferença que eu vejo cultural nesse sentido é que aqui as pessoas estão mais preocupadas com o resultado imediato. Lá, as pessoas estavam mais preocupadas com a causa do resultado. Se a causa for sólida, se ele entender que aquele modelo de negócio é consistente, ele investe naquilo porque o resultado é consequência.
Sim, sim. Então aqui as pessoas estavam preocupadas com a consequência, lá eles estavam preocupados com a causa. Eu acho isso mais maduro. Eu também, falando sobre isso, só para finalizar esse tema aqui, eu assisti um vídeo, um corte do Elon Musk, ou para quem preferir, Elon Musk, né? Ele falando sobre como que é empreender, como que é ser dono de uma empresa, que todo mundo acaba romantizando, mas é árduo também, né? Se você não tiver todas as qualidades, estudar, perseverança, né? O price, né, que você nos trouxe, é melhor ser CLT do que entrar de cabeça do que... Sem dúvida, eu diria a seguinte coisa, que é um estilo de vida. Tem bônus? Tem bônus, talvez financeiramente você fique melhor na sua vida, mas tem ônus, você vai perder tempo. Exato, aí falou que é muito solitário, se você quebra, ninguém tá aí, ninguém tá para te ajudar, ninguém te dá a mão, ninguém te estende. Não existe ajuda, não existe. Bom, quero começar agora o pinga-fogo do episódio de hoje, né? Fechando a segunda temporada aqui do Cérebro do Namura. E a primeira pergunta aqui, Namura, é muito legal. Eu adorei essa questão, que é os colaboradores devem estar envolvidos na definição da cultura? Se sim, como? Sem dúvida alguma. Cultura que vem top-down não é cultura, é uma imposição. É fundamental para que as pessoas pratiquem que elas participem da construção. E essa construção é uma elaboração coletiva, é uma prática diária e é uma vigilância eterna. Também outro corte, hein, Rod? Isso daqui dá pra fazer um corte. A Renata, ela fica assim, ó, só balançando a cabeça, que assim, ó, eu acho isso incrível. A segunda pergunta eu acho que é o que todo mundo gosta de saber, porque outra vertente que eu sinto muito lá no Vale Demais, Namura, a gente traz muita informação pertinente de diversos assuntos, né? Ou para saúde, educação, seja para esporte, fofoca, mas o público às vezes fala assim, vocês passam muita informação, né, do que deve ser feito, né? Então, você quer ser médico? Que caminho que você deve seguir? A gente fala, né? Tá, o médico chega com participação, você foi lá, você sabe o que eu tô falando, mas a questão agora é a inversa. Que eles gostam de saber muito, a gente recebe muita questão relacionada a isso. Mas eu vou focar agora na cultura empresarial. O que não deve ser feito na hora de definir uma cultura de uma empresa? Definir de cima para baixo. Você diz do gestor, do líder, do chefe. O gestor chegar na casa dele e falar, agora eu descobri esse negócio de cultura que é importante. Vou escrever a cultura. Os valores que eu acredito são esses, os princípios são esses, é isso. Vai lá, faz uma reunião. Gente, essa é a nova cultura da empresa, ok? Bota no mural, coloca na parede. Achando que é simples, é como se abrisse um pacote de bala. Não é isso. É aquilo que eu falei. Cultura é uma elaboração coletiva. A nossa demorou 10 anos, 15 anos para a gente ir praticando, sem entender direito o que a gente praticava. Uma hora a gente falou, peraí, a gente precisa dar uma roupagem para isso, um jeito das pessoas perceberem o que a gente acredita. E aí demorou um ano, com reuniões com as pessoas, conversando. Você está elaborando a cultura, percebendo quais são os valores, quais são as crenças. Se eu chegasse aqui nesse grupo de 10 pessoas e perguntasse quais são suas crenças, cada um escreve, você vai ver que as pessoas escrevem coisas diferentes. Mas quando tem uma cultura arraigada, que é praticada, todo mundo escreve basicamente as mesmas coisas. Pergunta aqui dentro se alguém acredita que estudar aqui não é importante. Põe o grilinho aí, Rod, porque deu um silêncio aqui. Eu acho isso incrível. E se a cultura, eu vou frisar mais uma vez, eu sei que a gente já falou sobre isso, mas se a cultura for realmente enraizada, você consegue mudar o operacional? Excelente essa questão. Só tem um jeito de fazer isso que a gente chama de movimento angular. Um dos erros... Então, respondendo um pouquinho melhor a pergunta anterior, já entro nessa. Qual é o erro que não pode ser cometido? Impor de cima para baixo a cultura. Ela tem que ser construída. Depois que ela é construída, como é que a cultura se solidifica? Com a prática diária. Porque se eu falo uma coisa e faço outra, eu arrebento com a cultura. A cultura vira aquilo que eu faço, não aquilo que eu falo. Então, é uma prática diária. E se eu desviar da cultura, porque a gente, né, não deve beber, não sei o que lá, mas de vez em quando você desvia. Alguém tem que chegar e falar, opa, tem que cobrar. Então, esses são os 3 princípios básicos. Não vem de cima para baixo, é coletivo. A prática diária é o que solidifica e quando alguém se desvia, a gente chama a atenção. Com isso, você vai solidificando uma cultura. E se em algum momento
todo mundo percebe que algo que nós estamos fazendo a gente não deve fazer, porque os tempos mudam, as pessoas Lógico. mudam. Você tem que desviar. E aí você percebe que tem 10 coisas que não estão funcionando bem. Se ataca as 10, jamais. A gente faz o que a gente chama de movimento angular. Você muda uma única coisa que impacta todas as outras. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que a gente percebe que alguma coisa está acontecendo, você marca a reunião para as 8 da manhã, todo mundo chega às 8h15, 8h12. Eu tive um caso aqui de um cara muito bom tecnicamente que virou objeto de chacota, porque ele nunca chegava no horário. Eu quero morrer, porque eu falo que eu tenho relógio inglês, né? Hoje eu dei uma segurada lá embaixo, que eu falei assim, eu preciso subir e tal. Tinha mais gente na minha frente, ver passar 1, 2 minutos já começa a me dar uma palpitação. Então isso está dentro de você, percebe? Se você trabalhar numa empresa que não respeita horários, das duas, uma, ou você tenta mudar isso daí, ou então você vai sair porque você não vai aguentar. Percebe como a cultura é coletiva? Muito bem. Então, se você quiser mudar, você, por exemplo, muda esse aspecto só. Gente, é sagrado chegar no horário. Quando alguém não chegar, você vai chamar a pessoa, qual foi o problema que você teve? Não, eu tive um problema na minha casa, sabe, estou levando meu filho na escola, tudo bem. Então, você vai ter que começar a colocar esse componente na sua mente e acordar meia hora mais cedo. Você tem que resolver isso, porque eu não posso fazer com que toda a empresa, toda hora, tenha um problema particular e chegue atrasado. Você conversa com a pessoa. Ela pode se adaptar ou ir embora. Se ela se adaptar, sabe que é o recado que você deu? Que você tem compromisso com o horário. O que você está construindo na cabeça das pessoas? Que elas se comprometam com aquilo que foi combinado. E elas não se comprometem só com o horário, elas se comprometem com tudo. E tudo que ela combinar passa a ser sagrado. A palavra dela vale. Com uma mudança de um hábito, em vez de chegar atrasado, chegar no horário e você cobrar, não é por causa de 1 minuto que vai mudar. Não, mas mudar a sequência de uma reunião. Mas muda basicamente a ideia de que quando eu me comprometo, eu cumpro. Com isso, com qualquer outra coisa. Então, a pergunta que você me fez, para mudar a cultura de uma empresa, vai no mínimo 1 ano. Algumas empresas você demora 4 anos para mudar a cultura, porque é um transatlântico, todo mundo... Cultura é hábito. Como é que você muda um hábito, meu Deus do céu? Difícil, é o dia a dia. É muito difícil. Então tem que ter um grupo de pessoas que acreditem naquela mudança, você tem que vender aquela mudança, as pessoas entendem que aquilo é melhor e uns ajudam os outros para mudar. Lembra daquele programa que tinha no Fantástico, Medida Certa? Medida certa. Eu acho que era isso. Era a medida certa, né? Era 60 dias praticando com a Renata Cilibelli e outro cara lá, esqueci. Enfim, isso fez com que muita gente entrasse naquilo e depois de um certo tempo as pessoas faziam exercício, isso, aquilo e mudaram os seus hábitos alimentares. Outros voltaram para os hábitos normais, mas muita gente mudou os seus hábitos alimentares. Mas era um compromisso que a pessoa assumiu com ela mesma de fazer alguma coisa para atingir um objetivo. Então, mudar a cultura, primeiro, é difícil, é demorado, mas não é impossível. E a técnica é mudar uma única coisa que tem impacto em todas as demais. Aí você consegue mudar a cultura. Tem que mudar muita cultura, gente, até porque atrasar não é chique, tá? É falta de educação, na minha opinião, tá? Sem dúvida. Namura, eu tenho uma pergunta aqui de uma seguidora sua, lá no seu Instagram, que a gente separou para dar uma respondida para ela, que eu acho muito legal, muito válida, e eu acho que também é uma questão que abrange diversas cabeças, né? E ela se questionou o seguinte, foi a Viviane Caligari, e ela te perguntou, é possível começar um empreendimento ou é possível empreender com quase 40 anos? Viviane, o nome dela? Viviane. Viviane, vou te dar alguns exemplos. Olha para mim, eu estou com 25 agora, né? Não. Algumas das minhas empresas eu comecei depois dos 55 anos de idade. Eu resolvi me tornar piloto de helicóptero exatamente aos 55 anos. O Roberto Marinho começou a TV Globo, não os canais de comunicação, o Jornal Globo, a TV Globo aos 61 anos de idade. Qualquer época é época. Vira e mexe, você vê na televisão uma pessoa que começa alguma coisa aos 80. Não tem idade cronológica para você começar. Se você tiver vontade, a tua idade emocional é de 15, 20 anos de idade.
Então, sim, é possível começar. E se você puder seguir alguns dos nossos aconselhamentos aqui, eu falo isso modestamente, você vai começar com o pé direito e vai ter muito sucesso. É muita probabilidade de sucesso, porque tem conhecimento e conceitos que a gente desenvolveu nos últimos 40 anos que estão consagrados nesse material que a gente está fornecendo gratuitamente. Então, você pode começar aos 20, aos 30, aos 18, aos 40, aos 60, aos 80, depende da sua vontade de querer fazer, do conhecimento que você possui e da energia que você tem para transformar a vida do outro. Se você conseguir fazer isso, vá em frente, você vai ter muito sucesso, em que idade for. 40, você é uma menina ainda. É uma jovem criança. E Namura, antes que o Rod me mate, né? Porque ele vai falar que eu falo demais, que a gente vai estourar o tempo. Eu só queria mudar um pouco o protocolo de encerramento desse episódio. Claro, é o encerramento do 42º episódio aqui do podcast, da segunda temporada do Cérebro do Namura. Eu vou mudar pedindo para você finalizar com a frase do dia e depois a gente faz a parte que a gente se despede bonito. Até vou pedir uma salva de palmas da equipe para terminar, encerrar essa segunda temporada, mas eu quero que você comente essa frase. Ame o que você faz e faça o que você ama, senão alguém vai fazer melhor que você e roubar o seu emprego. Forte essa. Fortíssima. Repara, deixa eu olhar para a câmera aqui para olhar bem nos teus olhos. Você vai passar 1/3 da sua vida, pelo menos, no seu trabalho. Né? Começa a trabalhar aí aos 15, aos 20, sei lá, 30 anos. 1/3 você vai passar no seu trabalho. Outro terço, talvez, você vai passar na cama, dormindo, né? Por isso que a gente dorme 8 horas por dia, não sei se todo mundo consegue fazer isso, o dia tem 24, então outro terço. Você imaginou passar 1/3 da sua vida fazendo alguma coisa que você não gosta? Cruel, né? É cruel. Então, se você passar esse 1/3 dormindo, o outro terço fazendo o que você não gosta, vai sobrar o terceiro terço para você fazer, se recuperar dos traumas que você viveu nesse 1/3 que você não gosta. Então não tem jeito. Busque fazer o que você ama e ame fazer o que você está fazendo no dia a dia. É só assim que isso te traz energia vital. Fazer o que você não gosta durante 1/3 da sua vida, meu Deus do céu. Aí talvez você me fale, mas você não sabe a dificuldade de conseguir emprego. Sei sim. Eu já trabalhei em algumas empresas e tive que buscar emprego. Talvez eu possa dizer, você não sabe da dificuldade que é ser empreendedor. Sei sim, porque eu sou empreendedor. Mas em todas as situações que eu trabalhei na minha vida, eu adorava o que eu fazia, eu amava o que eu fazia, ainda amo o que faço, e por isso eu não sinto o tempo passar. Esse 1/3 de sacrifício, para mim não tem sacrifício nenhum. Eu não sei qual é a diferença de trabalhar e me divertir, porque eu me divirto trabalhando. Então o conselho que eu te dou, faça aquilo que for, aquilo que você quiser, com muito prazer, com muita energia, com muita vontade, aquilo que te dá energia na vida, aquilo que te dá prazer na vida. E aí a tua vida vai ser mais feliz. Não dispense tua vida toda fazendo algo que te sufoca. Isso vai te cobrar caro lá no último terço da sua vida. Não deixe isso acontecer com você. Enfrente os seus medos. Corra riscos. Corra riscos. A vida é cheia de riscos, mas vários dos riscos que você decide correr vão ser compensados pelas vitórias que você vai obter. Faz isso que você vai viver melhor. É isso aí, eu fiz essa troca de protocolo até para responder mais uma vez para a Viviane, né? Se é o que ela quer fazer, empreender aos 40 anos de idade, mergulhe de cabeça, minha querida, porque eu estou aqui depois de 3 faculdades, já fiz direito, fiz administração nos Estados Unidos, voltei para o Brasil, fiz faculdade de artes cênicas e hoje eu tô onde eu tô. Pessoal, se você quiser, né, tiver um interesse maior aí em assistir todos os episódios dessa segunda temporada do Cérebro do Namura, vai estar tudo na íntegra, tintim por tintim, aqui no canal. Hoje em dia o pessoal é a época dos cortes, né, de 15 segundos, mas eu tenho certeza que você assistindo um corte vai te dar uma vontade maior de assistir o episódio na íntegra. Muita informação válida, muita coisa bacana para trazer o seu cérebro à tona, né? A gente falou bastante aqui sobre o subconsciente, o episódio da semana passada, falamos bastante sobre trazer para o consciente o que a gente mexe, mas enfim. Namura, mais uma vez, muito obrigado pela essa participação aqui, foi uma honra
ter o privilégio de poder encerrar aqui essa segunda temporada, o 42º episódio da temporada aqui do Cérebro do Namura. Assunto muito gostoso, eu particularmente eu amo, e te ouvir falar é um prazer enorme ainda. Muito obrigado. Eu que agradeço a tua presença, a condução maravilhosa, essa espontaneidade que você tem, que a gente vê na televisão o tempo todo. Você brindar a nossa audiência com esse carisma que você tem, para mim é um prazer. E a gente procurou colaborar com todo mundo que está nos assistindo, trazendo informações que possam ser relevantes. E sem nenhum jabá, eu acho que se você tiver acesso ao livro, o primeiro capítulo lá está grátis, ele é um livro acessível, a renda dele vai para as instituições de caridade, então a gente não ganha nada com isso. A ideia que a gente tem é facilitar a tua vida como empreendedor, como empresário, como alguém que atua numa empresa e quer saber como a cabeça do CEO funciona, do CEO funciona. Enfim, eu acho que o livro pode te ajudar e eu te convido, então, para depois continuar seguindo a gente na 3ª temporada. Vai ser avisado nas redes aí quando ela vai estar no ar. Agora vamos dar uma descansadinha, que ninguém é de ferro. Obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado. Obrigado, Namura. Agora só fazendo um jabá mesmo, livro do Namura, QR Code na tela. Aqui o Rod vai colocar para fazer um desconto maravilhoso para você adquirir o seu livro. Se você não adquiriu, eu acho que é difícil que isso tenha acontecido, mas adquira. Tem aqueles em mãos para você lendo, assistindo um episódio, leia e assista um episódio. E esse episódio, essa temporada aqui é um oferecimento aplicativo Albert. É um aplicativo de cashback, Member Get Member. Então também terá um QR Code para você fazer o download mais fácil do aplicativo e você também ter o acesso. Para ter o acesso, precisa de uma senha que chama podcast. É isso? É isso aí. Fechou? Obrigado, fechou. Obrigado, Namura. Aguardamos você e você na próxima temporada do Cérebro do Namura. Fui! Fui!